A palavra propaganda apareceu pela primeira vez em 1622 pelo Papa Gregório XV, por motivos religiosos. Mas só foi em 1925, a partir do primeiro encontro de Adolf Hitler e Joseph Goebbels, que os estudos sobre a capacidade de manipular as massas, na teoria e na prática, começaram a se desenvolver cientificamente. Bom, como todos já sabem, a Segunda Guerra ela foi um período muito violento. Não só exatamente pela guerra em si, lá das tropas, tudinho, mas também porque teve o Holocausto, que foi tipo a morte em massa tanto dos judeus quanto daqueles que não faziam parte da raça ariana, que era a raça desejada por Hitler. Assim também como tinha um médico que ele estava no lado nazista, e ele fazia vários experimentos com as pessoas, tipo, dos gêmeos, se ele cortava um braço para ver se o outro ia sentir, essas coisas. E também por causa das bombas de Hiroshima e Nagasaki. A disputa maior foi entre o eixo e os aliados. No eixo estava o Japão, a Alemanha, que foi basicamente a protagonista da guerra, e a Itália. Já no lado dos aliados estava os Estados Unidos, o Brasil, a URSS, e a Inglaterra e a França. Até a guerra acabar, tiveram várias coisas, como por exemplo, o Japão quebrou o pacto de não agressão com a Rússia, e que eles tinham feito há um tempão para poder evitar as guerras, sendo que daí ele não se controlou, e daí ele pegou e foi atacar a URSS. Aí também teve quando o Japão atacou a base americana de Pearl Harbor, que foi basicamente o estopim para os Estados Unidos querem entrar na guerra. E depois de todas as coisas que foram acontecendo na guerra, Hitler morreu. Sendo que, mesmo ele sendo um protagonista da Alemanha, isso não fez com que a guerra acabasse, porque ainda estavam disputando o Japão e os Estados Unidos. E como os Estados Unidos, ele entrou basicamente no final, porque durante a guerra ele ficou apenas fornecendo tanto armas quanto alimentos e coisas para os soldados aliados. Aí ficou entre a disputa entre o Japão e os Estados Unidos. E daí foi quando os Estados Unidos jogou as duas bombas de Hiroshima e Nagasaki no Japão para poder fazer com que ele se rendesse e a guerra pudesse acabar. O Japão realmente viu que não tinha mais como escapar e ele finalizou a guerra. Os Estados Unidos, ele saiu vencedor da guerra, além de se tornar, tipo, uma grande potência mundial. Teve outras coisas também que aconteceram pós-guerra, como por exemplo a criação da ONU, que já tentou ser criada na Primeira Guerra, sendo que ela falhou e que provou isso foi o início da Segunda Guerra. Teve também basicamente o início do empoderamento feminino, porque como muitos soldados eram tipo os homens da sociedade, quem ficou para trabalhar essas coisas foi a mulher. E ela teve que ir se desenvolvendo na sociedade, tipo, nas indústrias. Teve também a criação do Muro de Berlim, sendo que isso aí já faz parte de um outro assunto que seria a Guerra Fria. Aí basicamente a guerra teve Hitler como tipo o nazista e o mais protagonista e acabou com várias mortes e os Estados Unidos saindo vencedor de tudo. No caso específico da propaganda nazista, a máquina de fabricação dos discursos políticos que mostram os feitos do Terceiro Reich, a figura de Führer e a raça ariana, e demonizavam os judeus, poloneses, deficientes físicos, etc., ela era controlada por Joseph Goebbels. A elaboração da máquina de propaganda nazista contava com a instrumentalização e pessoas ligadas à arte, como escultores, músicos, cineastas, pintores. Um dos exemplos mais notórios foi a da cineasta Leni Riefenstahl, que produziu o documentário O Triunfo da Verdade em 1934. Para esse tipo de produção, a Alemanha contava com um vasto material e equipamento, que era superior a dos Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo. O cinema funcionou como principal meio de se transmitir a mensagem de Hitler e por meio dele é possível entrar no sistema de ensino e compor como ele queria suas escolas. O cinema funcionava como instrumento para a ideologia nazista e ao mesmo tempo proibia as outras produções de filmes que tinham espírito pacifista. A propaganda de Goebbels surtiu efeito, onde milhares de alemães filiaram ao partido e contribuíram para o holocausto de Hitler, torturando e matando seus próprios compatriotas. E como disse Joseph Goebbels, uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Periodicamente nos deparamos com diversos programas políticos em todas as mídias. Candidatos segurando crianças no colo, abraçando mendigos, beijando velhinhos, prometendo diversas melhorias. O que poucos sabem é que essa prática se tornou comum na década de 30, com Joseph Goebbels, ministro da propaganda do governo nazista de Adolf Hitler. Goebbels foi responsável pela criação do mito Führer e também criou 11 princípios no qual ele
usou eles como base para divulgar suas propagandas. Entre eles, os principais são o princípio da simplificação e do inimigo único. Dentre todos os inimigos que o regime nazista tinha, ele escolhia um para atacar por vez. Por isso que existiam várias propagandas destinadas não só aos judeus, mas aos homossexuais, aos negros e etc. Princípio do contágio. Nesse princípio, ele divulgava a capacidade que o inimigo tinha de contaminar o passado, o presente e o futuro com sua cultura e hábitos. Princípio da transposição. Transladar todos os males sociais a esse inimigo. Então eles pegavam todos os problemas que estavam acontecendo no mundo, mesmo que fossem causados pelos nazistas, e transladava para os inimigos dele. Princípio da exageração e desfiguração. Ele pegava as más notícias que saíam dos seus inimigos e as pioravam ainda mais. Princípio da orquestração. Esse princípio foi baseado na frase "uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade", porque ele pegava os boatos e propagava até que eles se transformassem em notícias. Princípio do silêncio. É aí que você vê que não existia só propagação de publicidade, mas também a censura de outras. Ele censurava e ocultava todas as notícias e propagandas que favoreciam seus inimigos. Diversas propagandas tiveram grande repercussão no período da Segunda Guerra Mundial. Elas serviam para alienar as pessoas e criar uma ideologia homogênea na sociedade da época. No Brasil não foi diferente. Muitas propagandas no marketing militar serviam para tratar sobre o assunto em qualquer ramo. Por exemplo, na propaganda de um remédio para dor de cabeça, eles tratavam em alguma imagem ou alguma palavra sobre o conflito. Também na propaganda de uma roupa feminina, eles tratavam sobre o mesmo assunto. Ou seja, todas as propagandas, elas falavam alguma coisa relacionada ao que eles estavam vivendo naquela época. Nos outros países aliados, tiveram muitas propagandas conhecidas. Por exemplo, a do tio Sam. São dos americanos, é uma imagem americana de patriotismo e ele surgiu desde o século XIX, mas foi utilizado para recrutar soldados para a guerra desde a Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial foi utilizada a mesma estratégia. Na Rússia, ao invés de utilizarem uma imagem masculina, eles utilizaram o sentimento patriota através de uma imagem feminina, que também serviu para estimular o sentimento de vingança dos russos. Afinal, eles foram atacados pelo eixo e esse sentimento de vingança serviu muito para eles entrarem e lutarem na guerra. Outra propaganda muito conhecida foi a We Can Do It, que é a do empoderamento feminino, que a gente encontra até os dias atuais. E ela mostra bem esse desenvolvimento e essa participação da mulher na sociedade da Segunda Guerra, pois os soldados estavam indo para a guerra e quem estava sendo a base daquela sociedade eram as mulheres. Elas trabalhavam, elas cuidavam da casa e era quem estava mantendo aquela sociedade. Então, essa propaganda, ela mostra muito o empoderamento feminino que a gente vê até os dias atuais. Outra propaganda muito conhecida é a This is the Enemy, que é uma propaganda americana que mostra bem a visão racista e preconceituosa que o povo americano já possuía dos japoneses. Aí eles utilizaram esse preconceito para reforçar o ódio e o racismo das pessoas em relação aos japoneses, aos soldados japoneses. E o racismo, o ódio, a vingança foram os sentimentos muito fortes que fizeram a população participar desse conflito, participarem de fato cara a cara, serem soldados. Na propaganda, um povo, um Reich e um Führer trata basicamente da figura de Hitler. Enquanto a América usava uma figura de ficção que era relacionada às cores da bandeira da América, a Alemanha tratava mais sobre Hitler. Hitler não era um homem particularmente que seguia os padrões da época, principalmente o padrão ariano, mas ele vendeu sua imagem como um símbolo inequívoco de todos os desejos e ambições do povo germânico. Ao contrário de Tio Sam, Hitler ele estava olhando para o lado. Significava olhar para frente, para um mundo onde os alemães eles eram superiores e uma imagem poderosa e incrivelmente eficaz. Hoje, o marketing não é mais aquele estudo oculto reconhecido por Goebbels como um conhecimento perverso, que merecia ser escondido a 7 chaves. O marketing hoje é baseado em pesquisas de mercados e estratégias. Além do mais, essa parte do mercado é marcada por pessoas incapazes de proferir qualquer palavra grosseira e lutam pela verdade a qualquer preço.